curitibanos também têm algumas dúvidas quanto à Copa do Mundo. Vamos ouvir? Oi, então, eu queria saber se Curitiba tem algum programa específico para divulgar para os turistas e tudo mais. A gente tem esse programa, Paulo? Na verdade, assim, nós estamos aguardando a definição das 8 cidades-sedes, os 8 países que virão para Curitiba, e a partir desse momento nós vamos desenvolver um trabalho específico de divulgação para cada um desses países, para atrair esse turista, e também vamos atrás dos outros que vierem ao Brasil. Então, a partir do momento que o país, a gente fica sabendo que ele vem, é o caso do Japão agora, nós já começamos um trabalho para que o Japão utilize até Curitiba como uma cidade base para eles, independente de jogar aqui ou não também. Eles já vieram aqui, já visitaram alguns locais, então eu tenho a impressão assim, que Curitiba vai ter um perfil bem bacana para isso, para receber esse país. E quanto ao transporte, a falta de táxis também é um problema aqui para a Copa do Mundo. Está sendo resolvido isso? Vai ser? Na verdade, não é um problema só para a Copa do Mundo, é um problema do dia a dia, né? Mas até o final do ano serão mais 730 táxis, se eu não estou enganado, que terão liberado a sua placa. Porque esses 2.000 e poucos táxis que a gente tem aqui em Curitiba, eles estão desde a década de 70, nessa mesma quantidade, isso nunca foi mexido. Isso ainda não saiu porque isso é uma questão bem complexa, questão legal, porque quando esse edital sair tem que se evitar que as pessoas recorram. Então, por isso está sendo tomado todos os cuidados para que isso não aconteça. Mas nesse segundo semestre a gente já vai ter, serão em 3 lotes, os primeiros 200 e poucos já vão sair. E você recebeu um convite, né, para ser o presidente do Instituto Municipal. Como é que foi? Você esperava isso? Está há pouco tempo no cargo, né? Na verdade, assim, na campanha do atual prefeito do Gustavo, eu fui um dos coordenadores do plano de governo na área de turismo. Estou no turismo desde o dia 2 de janeiro, fui eu que fiz o processo de transição, e até que a gente se concretizasse, e na verdade a diretoria do Instituto só foi finalizada para esse mês de junho agora. É uma responsabilidade que o prefeito deu, mas ao mesmo tempo é uma boa oportunidade da gente poder transformar o turismo da cidade sem problema nenhum. A gente vai ouvir mais algumas perguntas do pessoal para você. Vamos lá. Eu gostaria de perguntar, né, às pessoas responsáveis se eles têm pessoas preparadas, né, para receber esses turistas todos que vão vir para a capital, né, tanto em matéria de línguas como, né, no atendimento mesmo a essas pessoas. Tem cursos para línguas, né? Para atendimento também tem? Tem. A gente está, eu acredito que nós vamos ter um bom pessoal preparado. Eu até acho que o nosso pessoal da linha econômica do turismo hoje já é bem preparado para atender os turistas que normalmente vêm para cá, mas nós vamos preparar muito mais ainda, só que a preparação agora ela é um pouco maior. Porque normalmente esse turista de Copa do Mundo, ele é um turista que ocupa muito aquilo que a cidade tem de público, como, por exemplo, o transporte, os postos de saúde. Então, nós vamos ter que preparar muito melhor esse pessoal. Então, existem parcerias com as diversas secretarias do governo para que a gente possa realizar alguns cursos e tal. Não vamos ter, quem não sabe falar inglês não vai aprender um ano, mas nós vamos dar condições de fato para que ele possa receber bem. Isso eu não vejo problema, eu acho que a gente vai ser uma das melhores sedes para receber o turista. Vamos para a última pergunta, então. Como que ele vai receber as pessoas aqui se nem para nós temos condições de, igual o trânsito mesmo, é terrível, os ônibus, ele vai mudar os horários, o itinerário dos ônibus? Vai ter alguma questão relacionada a isso? Por exemplo, mais ônibus? Vai ter, até porque assim, a gente tem, existe todo um plano estratégico para os dias de Copa do Mundo. Ainda existe uma questão assim, quando tiver jogo do Brasil, tem feriado nacional. É o caso, um dos 4 jogos que vai ter aqui, a gente vai ter feriado nacional porque é no mesmo dia do jogo do Brasil. Os outros 3, a gente aguarda a definição da Câmara dos Vereadores se vai haver feriado ou não, ou se vai ser ponto facultativo ou não. De qualquer forma, já está prevista a alteração de algumas linhas de ônibus, estão previstos novos táxis, transporte específico para
os turistas, para aqueles que tiverem o ingresso do estádio, vai ter um transporte específico para eles. Quer dizer, vão haver várias mudanças. As exigências FIFA são assim, muito complexas, mas elas todas serão feitas, né? E aquilo que eu falei, na verdade, a gente reclama muito aqui do nosso transporte coletivo, e se a gente for comparar com os outros, o nosso aqui está no céu. Evidentemente que não é o melhor de todos, não é o ideal que a gente deseja, mas eu acho que não vamos fazer feio nisso, não. E você falou um pouco sobre o convite também, né? Você falou que é um grande desafio. Quais são os desafios agora nessa função como presidente do Instituto? Olha, eu acho que primeiro é essa da Copa do Mundo, de transformar a cidade numa cidade indutora de turismo, né? Porque hoje o que acontece em Curitiba? Curitiba, a gente pega algumas, digamos assim, passagens das pessoas. Então a pessoa vem para andar de trem, né? Que o nosso trem aqui que vai para o litoral é considerado o terceiro trem de luxo melhor qualificado no mundo. Aí as pessoas acabam vindo para Curitiba. Nós temos a questão das pessoas que vão a Foz e acabam vindo para cá. Não é que a gente vai abdicar disso, mas nós queremos que Curitiba tenha um outro tipo de comportamento em relação a isso. Então, primeira questão, voos que façam um roteiro internacional. A gente, a partir de dezembro, vai ter um voo que vai sair, um voo da American Airlines, que vai sair de Curitiba, Porto Alegre, Miami, e retorna de Miami direto a Curitiba. Isso já é uma abertura para o turista estrangeiro. A gente está negociando com pelo menos 3 companhias aéreas para fazer voos com as capitais do Mercosul. O maior desafio vai ser o voo da Europa, até pela distância, mas também estamos negociando isso. Além disso, nós recebemos agora do governo federal, do Ministério do Turismo, 50 milhões de reais para a construção de um centro de convenções e feiras, que deve ficar a sua primeira etapa pronta ainda em 2014. O recurso até já foi liberado para isso. Então, estamos correndo até para poder fazer com que isso fique pronto em um ano, um pouco mais de um ano. Então, assim, os desafios são muito grandes. Mas a equipe é boa, nós temos excelentes profissionais dentro, funcionários da prefeitura que são, até me surpreendi quando eu cheguei, porque eu tinha talvez até uma imagem de que não seria um pessoal tão bom como são os que nós temos lá. O pessoal está animado, está dedicado, e eu acho que nós vamos sair dessa coisa assim de que Curitiba não é uma cidade turística. Ela, de fato, ela é. Diferente daquelas que tem sol e mar, que não precisam fazer muito mais coisas a não ser ter um belo dia de sol. Nós precisamos fazer mais. E é isso que o Instituto pretende fazer aí nesses próximos 3 anos e meio. E esses 50 milhões, eles são para o centro de convenção, mas tem orçamento suficiente para os outros problemas que o Instituto precisa resolver? Olha, na verdade, assim, o orçamento, se perguntar para qualquer secretário, vai dizer sempre que é pouco, né? Se perguntar para o prefeito, ele vai dizer que é pouco. A gente sempre acha que é pouco, mas a gente se vira com aquilo que a gente tem. E nós mudamos um pouco o perfil daquilo que o Instituto apoiava, né? Porque é a nossa função fazer o apoio de eventos que atraiam turistas e fazer também essa questão do turismo interno. Mas o dinheiro é pouco, mas a gente se vira com ele. Se tivesse mais, nós gastaríamos o mais e reclamaríamos do mesmo jeito. Então, assim, a gente vai na busca de recursos. As parcerias com o governo federal são muito boas. Se nós tivermos bons projetos, recurso existe, e bastante. Então é só a questão da cidade ir buscar. Eu acho que Curitiba sempre foi muito tímida nesse sentido de não ir buscar esses recursos. A gente foi e conseguiu. Então eu acho que é só ter um bom projeto e correr atrás disso. E fazer as coisas acontecerem, né? A gente não pode receber o dinheiro e não utilizá-lo da melhor forma possível. É isso que a gente pretende fazer com os recursos que estão vindo. Como é que Curitiba está sendo divulgada para quem vem de fora? Olha, a gente tinha um programa da Embratur, que é o Go to Brasil, que foram as 12 cidades sedes. Em cada país, uma das cidades era a cidade anfitriã. A nossa foi em Londres. Então é um evento que você recebe lá o trade turístico, os jornalistas. Então foi muito interessante isso. A cidade teve um papel assim bem bacana e a gente consegue demarcar bem como são as coisas. Dos 32 jornalistas de turismo que tinham lá, 2 tinham ouvido falar de Curitiba só. É muito pouco. Então o nosso planejamento de divulgação da cidade, nós temos uma diretora que assumiu agora, que a função dela específica vai ser nesse sentido, na promoção do destino. Nós precisamos melhorar muito isso. Então, a gente viu nesses eventos, porque nós, além desse em Londres, nós fomos aos outros 11 também.
a gente conseguiu ter uma percepção bem interessante daquilo que o turista de cada região, de fato, ele imagina. E nós entendemos que nós devemos fazer um trabalho muito forte com os turistas latino-americanos, que são os nossos mais próximos e que a gente, às vezes, não presta tanta atenção neles. Hoje, a América Latina tem uma questão financeira boa para viajar, então o nosso trabalho deve ser focado muito nesse turista latino. Paulo, o que você deixaria de recado para os curitibanos sobre a Copa, para a Copa ser realmente boa, para todo mundo aproveitar esse evento que vem para cá? Eu acho que o primeiro é saber que a Copa vem, né? As discussões se a Copa deveria ser ou não em Curitiba, elas já estão bem atrasadas nisso. Algumas pessoas ainda querem discutir esse assunto. Isso não se discute mais. A Copa vem, nós teremos jogos aqui a partir do mês de junho do ano que vem. Então o recado para o curitibano veja se você pode ganhar dinheiro de alguma forma com a Copa. Às vezes o seu negócio permite que você ganhe dinheiro com o turismo. Se você não tiver essa oportunidade, de repente você vai ter uma oportunidade única de conviver com pessoas de 8 países diferentes, viver o clima de Copa, que é espetacular. Aproveita esse momento, a Prefeitura vai preparar a cidade toda para isso. Nós não vamos ter apenas um local para se assistir jogos, que é obrigatório da FIFA, como é o caso da FanFest no Barigui. Nós vamos ter locais em todos os bairros da cidade, nós vamos espalhar muito essa questão da Copa do Mundo na cidade. Então aproveitem. Eu acho que é uma oportunidade única, nenhum de nós vai estar em outra... Não vamos realizar uma Copa no Brasil, sei lá, nos próximos 50 anos, 100 anos, não sei. É uma oportunidade única na vida de cada um de nós, e a gente tem que tirar proveito disso, independente de que time você torce, ou de você achar que o estádio deveria ser A ou B, isso não importa mais agora, isso está resolvido. E a nós cabe fazer o melhor e receber o turista bem, que ele saia daqui com uma sensação de que veio numa bela cidade. A gente brinca, né, que curitibano não fala com estranhos, né, que vai ter dificuldade de receber as pessoas. Eu acho que isso é uma bobagem. Eu acho que o curitibano vai saber receber bem essas pessoas. Então é isso, aproveitem. As pessoas até que falam que deviam construir hospital, educação, tem dinheiro para tudo isso. Eu até acho que os estádios foram muito exagerados, mas enfim, agora já estão feitos. Mas aproveite. Eu acho que a Copa vai trazer muitos benefícios para a cidade. Eu acho que cada um de nós deve buscar o seu espaço e ver aquilo que deve fazer de melhor por ela. Bom, obrigada pela presença, Paulo. Tela 1 Entrevista fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.